Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 6 e nessa aula a gente vai começar a falar sobre o PowerPoint. Se vocês repararem que a câmera tá esquisita, né? Geralmente eu falo de um outro ângulo, é porque eu tô usando a câmera do próprio notebook. Não sei se a qualidade vai estar muito ruim, mas de qualquer maneira eu vou ficar no cantinho, minha cara não vai ser o que vocês vão olhar nessas aulas. E isso tá acontecendo porque o meu computador só tem uma entrada USB, que geralmente eu conecto a webcam, que eu uso para gravar, mas eu vou precisar de mouse para fazer essa aula. Então eu tive que usar a câmera aqui do próprio notebook, beleza? Primeiro, antes da gente começar a entrar no conteúdo, algumas dicas. Eu acho, sinceramente, que esse é o tipo de aula para assistir no acelerado. Então, mesmo que você não tenha costume de acelerar, eu, se fosse vocês, aceleraria, porque não vai ser uma coisa tão de reflexão, uma coisa que tem que prestar atenção no jeito que eu falo, ou mesmo na minha linguagem corporal, nas aulas de entrevista, eu sei que é legal ver como eu estava fazendo a minha própria resposta. Essa é uma aula sobre como fazer as coisas no PowerPoint. Então, é mais entediantezinho. Ai, a Lola tá... Olha, isso que é o problema de gravar de dia, né? A Lola tá acordada. Então, é uma coisa muito mais técnica, né? Não é uma coisa que você precisa prestar tanta atenção no que eu falo. E também tem algumas coisas que vão levar mais tempo. Se eu vou digitando, se eu vou fazendo alguma coisa. Então, o meu conselho seria assistir no acelerado. Mesmo para quem não tem tanto costume disso, para quem tem costume, certeza que vocês vão querer acelerar. E basicamente eu quero mostrar para vocês como usar o PowerPoint e algumas ferramentas que facilitam muito a vida, porque na verdade é o que vocês mais vão usar. Então, durante o seu tempo dentro de uma empresa, a não ser que você vá para uma... Peraí que a Lola tá realmente... Ela tá querendo chamar minha atenção, então ela fica batendo na portinha dela porque ela sabe que eu vou olhar. PowerPoint, por que eu vou explicar sobre PowerPoint e não sobre, sei lá, Canva ou Prezi ou o que seja, né? Tem outros lugares que a gente possa fazer a apresentação, inclusive apresentações mais bonitas muitas vezes, né? Que tem mais opções de transição ou tem mais opções de visuais legais e diferentões. Mas de maneira geral, ninguém usa isso no mundo corporativo, a não ser que você vá para uma agência ou que você vá muito para uma área específica que se importe muito mais com essa coisa visual. Mesmo as apresentações de marketing internas usam o template da empresa, usam aquele conjunto de slides que todo mundo conhece, um formato que a própria empresa incentiva a ser usado. Porque isso cria uma certa padronização, isso facilita a compreensão daquilo. E mesmo para quem está lá há muito tempo, você vem com uma apresentação muito modernosa, a galera se perde um pouco. Então, para dentro de multinacional, para empresas mais tradicionais, assim, vai ser PowerPoint mesmo. Então, por isso a gente vai falar sobre PowerPoint, mas se você tiver uma coisa muito criativa, você provavelmente sabe muito mais do que eu de qualquer maneira. Então, talvez, assim, continue usando o programa que vocês usem. A gente vai falar sobre PowerPoint aqui. Vou compartilhar minha tela e a gente começa a conversar. Então, galera, primeira coisa, PowerPoint, né? Eu acho que todo mundo já usou, pelo menos alguma vez, durante a faculdade. Isso aqui é o mais basicão, ele tá sem nenhum template, sem nada. Então, título e subtítulo. Não vai entrar tanto em fazer visuais, a gente vai ter uma aula sobre visuais e sobre algumas ideias do que usar. Essa aula é mais inicial sobre ferramentas, sobre onde a gente clica, que conteúdos estão disponíveis, que ferramentas estão disponíveis aqui dentro. Então vamos começar primeiro por tipos de slide. Então esse slide é de título. Dificilmente você vai usar esse formatinho aqui, né? Geralmente a gente vai usar um template que a própria empresa já tenha, ou a gente vai fazer uma coisa mais criativa do que isso aqui, até porque a gente precisa muitas vezes de mais informação do que isso. Isso, na verdade, é uma ótima vantagem de multinacional, é que sempre tem template pronto. Então você não precisa se preocupar muito com isso. Mas beleza, não vou olhar tanto para o slide de título. Quando eu clico em novo slide, ele já vem automaticamente para esse formato mais padrão, que é título e texto. Ok? Mas se você vem na setinha aqui de baixo, existem alguns outros estilos de conteúdo. Então, por exemplo, se eu quero duas partes de conteúdo, então vem aqui, ele já divide em dois pedaços parecidos. É lógico que aqui você poderia vir e também editar isso aqui, trazer para cá e copiar esse pedaço de texto. Mas ele já tem ali alguns formatos meio padrão que você poderia usar. Então, se eu quiser, por exemplo, um slide novo em branco, né? Eu muitas vezes fazia, tá tão acostumada a já vir aqui clicar novo slide, aí vinha com isso, eu clicava aqui e deletava, para ele ter um slide em branco. Você pode vir aqui simplesmente pedir um slide em branco, e a partir desse momento, toda vez que você clicar novo slide, ele vai usar o slide em branco. Só que, no caso aqui, né, que eu apaguei manualmente, né, aqui foi o que eu apaguei.
apaguei manualmente, se eu vier em novo slide, ele volta para esse padrão. Então, se eu quero realmente que sempre venham slides em branco, é melhor, em vez de vir aqui e apagar, eu realmente iniciar por um slide em branco, por aqui, que a partir desse momento eu posso clicar em novo slide e ele sempre vai vir em branco. Vamos continuar, então, sobre algumas ferramentas principais. Quando você vem aqui no texto, aqui na página inicial, você tem a parte de edição de fonte, de cores, tudo muito parecido com o Word, que é uma coisa que a gente está muito mais acostumada na faculdade. E PowerPoint também, né, gente? A gente usa PowerPoint na faculdade, a gente usa, inclusive, muito mais esse estilo mais padrãozinho, aqui com tópicos, e aí você vai para baixo. Opa, não colocou acento automaticamente. Então aqui você pode mudar, em vez disso eu quero usar um quadradinho, ou se eu quero usar... Quando você vai para frente, ele já diminui um pouco a letra, ele tem algumas coisas que vão automaticamente, a gente já está acostumado. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque eu acho que todo mundo aqui já tem um certo conhecimento sobre editar a fonte, editar os tópicos, editar né, listas, por exemplo, se eu quero 1, 2, 3, eu posso fazer assim, então eu coloco, né, o primeiro ponto, e eu quero fazer alguns subpontos, aqui já veio para 1. Eu poderia vir para, nesse momento, por exemplo, esse aqui. Aí eu falo, oi, show. E aí, se eu aperto Shift, Tab, então o que eu apertei aqui foi Shift mais Tab, ele voltou para a lista inicial, que é o 2. Agora, quando eu vier aqui para frente, ele foi de novo. Que saco, né? Então, eu quero vir aqui de novo para esses unzinhos. Voltou. Show. Foi pro 3? Ok. Mas agora eu não quero mais, eu quero voltar pro 3 de novo. Shift Tab, eu venho aqui pro terceiro ponto. Beleza? Então, essa parte aqui é para criar listas. Você pode também mudar, né, o espaçamento entre as linhas. Então, se você quiser mais espaçamento para todas essas linhas aqui, você seleciona aqui tudo, aumenta. Você viu que aqui ele está automaticamente fazendo a coisa caber aqui no texto. Isso é porque você tem esse espaço já definido aqui pelo tamanho da caixa de texto, beleza? Se vocês quiserem que continue passando, para mim teria que aparecer... Para mim teria que aparecer um negócio automático. Por que não fez, hein? Quando eu aumentei aqui... Opa, deixa eu aumentar de novo. Enfim, galera, quando você aumenta demais, ele vai tentar fazer... Ah, aqui, isso, sabia que aparecia automaticamente. Então tem essas opções de autoajuste. Caraca, eu pensei, putz, eu vou querer ensinar um negócio e nem apareceu. Então aparecem essas opções de autoajuste, que você pode falar, parar de ajustar o texto dentro desse espaço, né, do espaço reservado. Quando você faz isso, ele vai usar o espaço que você mandou ele usar. Porém, muitas vezes a gente quer realmente que ele ajuste, né? Então, você pode falar, continuar em um novo slide, ele já dividiria para o próximo slide, porque não coube aqui. Então, vocês podem usar essas opções, ele mesmo aparece aqui esse botãozinho de autoajuste. Eu, em geral, gosto que ele use, porque você não tem que se preocupar tanto. Mas se você quiser manter a fonte fixa e aí depois arrumar alguma coisa, você pode vir aqui e fazer ele parar de ajustar. Show, galera! Então, essa parte é de listas. Agora, aqui já tem formas. Formas, na verdade, em geral, a gente vai encontrar elas em inserir formas, inserir ícones, inserir smart arts. Mas como é uma coisa que a gente usa pra caramba, o próprio PowerPoint já oferece isso na página inicial. E aqui em formas, a gente tem formas básicas, a gente tem algumas formas de fluxogramas, enfim, várias formas diferentes, setas, etc. Agora, se eu quiser colocar, por exemplo, um retângulo, se eu quero colocar um quadrado, né, eu pego a ferramenta aqui, ela pode ir livremente e não ficar exatamente um quadrado. Eu falo, putz, mas como que tá o quadrado? Você fica tentando encontrar aqui um jeito. Só apertar Shift, gente. Se aperta Shift, ele trava, então ele vai aumentar. Deixa eu tirar essas coisas aleatórias aqui que eu escrevi. Então, eu vou colocar aqui Shift, aumenta a forma proporcionalmente. Beleza? Então, se eu quero um quadrado, é só apertar Shift. Mesma coisa para o círculo. Então, se eu quero... Ah, e olha só, deixa eu até me tirar aqui do cantinho. Quando a gente insere uma forma, a gente estava aqui no inserir ou na página inicial.
automaticamente eles criam essa coisa que se chama formato de forma, que é uma nova aba com mais opções de formatação para essa forma. Então, ele já vem automaticamente para cá. Se por alguma razão você vem, sei lá, no inserir e você perde aqui, você fala, putz, cadê aquele negócio? Primeiro, geralmente, quando a gente aperta, não, ó, veio direto para inserir porque eu troquei enquanto eu estava com ele. Você vem aqui para o final de novo, formato de forma, e vai aparecer algumas coisas. Existem alguns estilos já pré-determinados ou pré-feitos, mas então aqui você fala, eu quero um negócio meio gradiente, né? Meio degradê. Você pode usar isso aqui. Aí você fala, não, mas eu não quero com essa linha em volta. Você pode vir aqui no contorno da forma e tirar o contorno. E você vai ter um quadradinho sem contorno. Mas também aqui a gente tem efeitos da forma, que você pode colocar alguns outros efeitos. Eu gosto, principalmente quando eu coloco o quadradinho assim, de colocar uma sombrinha, que daí parece que ele tá, né, um pouco para fora do slide. Mas você pode colocar tudo isso aqui nessa coisa de formatação. Olha só, eu usei ali sem usar o Shift, então pode ser que teria perdido a proporção. Então, nessa parte de formatação, a gente pode usar realmente arrumar a forma do jeito que a gente quiser. Agora, eu quero vários quadrados, eu quero 3 quadrados, né? Eu vou falar sobre alguns exemplos. Então, eu quero colocar aqui esse quadrado e eu quero colocar outros. Quando a gente poderia vir aqui em inserir, formas, achar o quadrado, fazer o quadrado, shift, e aí, putz, mas como que vai ficar do mesmo tamanho? A gente daí tenta vir aqui perto. E aí, enfim, um monte de coisa que, caraca, tipo, eu só quero um quadrado exatamente igual. Talvez eu queira trocar a cor depois, mas eu quero um quadrado totalmente igual. A gente não precisa fazer tudo isso. A gente só quer duplicar uma imagem. Ou você poderia, fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Isso também, obviamente, funciona, né? Mas um jeito mais fácil ainda do que Ctrl+C, Ctrl+V, né? No caso, funcionou ok, é segurar Ctrl e ir pro lado. Beleza? Quando você segura o Ctrl, você duplica. Ó, soltei o Ctrl, eu movi. Então, aqui, se eu só seguro com o mouse e mexo, eu estou movendo a imagem. Se eu aperto o Ctrl, ele automaticamente duplica. E se eu quero mover, por exemplo, a imagem está aqui, mas eu quero que esse quadrado venha para o outro lado, mas ainda assim alinhado com esse primeiro quadrado, né? Esse aqui vai ser o quadrado número 1, esse aqui é o quadrado número 2. Então, eu quero mover o quadrado 2 para o lado e manter ele alinhado. Eu aperto o Shift e ele vai vir, ó, ele segura aqui, ó, bem pertinho, ele tenta manter, mesmo se você mexer muito, ele vai mexer e ele vai procurar outros possíveis lugares para mover. Então, ele vai mover para o lado, depois para cima, e de algum jeito ele vai tentar manter alguma certa proporção. Mas se você manter o Shift apertado, você vem aqui para o lado, ele já aparece aqui, ó, no final, deixando a margem que o próprio PowerPoint predefiniu, que é igual do lado esquerdo. Eu trouxe o quadrado para cá, com o Shift. Mas eu falo, putz, na verdade agora eu quero um terceiro quadrado no meio desses dois. Você pode apertar os dois juntos. Você pode apertar o Ctrl para duplicar e o Shift para trazer na mesma linha. E você traz ele para cá. Ele veio como um 2, porque ele é literalmente uma cópia daquele quadrado. E aqui ele aparece onde está o meio. Então, nesse momento... não, aqui, olha, está mostrando aqui a distância entre os dois. Eu estou realmente trazendo um quadrado que vai estar com a mesma distância entre o quadrado 1 e 2. Eu venho aqui e coloco, né, esse aqui é o terceiro quadrado que eu criei. E ele vai ficar aqui no meio. Rita, por acidente, cliquei e perdi a distância. O que eu faço agora? Eu posso vir aqui, arrastar e tentar trazer de novo para onde o PowerPoint me indica, né? Aqui, que eles estão equidistantes. Ou você pode vir aqui, então, sei lá, digamos que ficou assim, então um negócio super desalinhado. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar, então com o Ctrl eu seleciono os 3. O Ctrl serve tanto para duplicar quando você segura ele e arrasta, então aqui, ó, eu estou arrastando, estou duplicando os 3, quanto o Ctrl serve para selecionar várias coisas. Então, se eu selecionei o quadrado 1 e eu clico no quadrado 3, eu deixei de selecionar o quadrado 1. Então, se eu aperto o Ctrl e selecionei todos eles. O Shift também funciona, eu acho. O Shift também funciona. Então, você pode usar o Shift e selecionar as coisas todas. Então, deixa eu colocar aqui. Ctrl mais arrasta, duplica. E o Shift mais arrasta, move alinhando. Talvez vocês entendam isso aí, né? Eu dei a explicação, só estou escrevendo isso aqui para a gente ficar
Lembrando, tá, isso aqui também, gente, para fonte, mas isso é bem normal, né? A gente pode aumentar ou diminuir a fonte aqui, em vez de simplesmente vir aqui e selecionar, você pode usar esse maior ou menor. Agora eu tenho esses 3 quadrados que estão super desalinhados. Eu usei o Ctrl ou o Shift para selecionar os 3. E eu posso vir aqui em... Será que é em formato? Alinhar. Eu posso falar aqui, eu quero alinhar e eu quero primeiro alinhar a parte inferior. Então, eu tenho 3 elementos e eu quero alinhar ao mais inferior deles. Inclusive, vou até trazer um pouquinho para cima, só para a gente ter certeza de que ele vai realmente alinhar os 3 ao elemento mais inferior. Então, eu falo aqui alinhar, eu poderia alinhar acima, então eles viriam todos para a altura do 3, ou eu posso alinhar ao meio, e ele vai entrar na distância da metade. Então, ele moveu também o 1, tá vendo? Porque ele pegou a distância maior entre o de cima e o de baixo, pegou a metadinha e moveu todos eles para aquilo. Ou eu posso falar alinhar abaixo, que ele vai alinhar todos na mesma linha que o 2. Só que agora a distância entre eles também está diferente. E eu posso vir aqui em alinhar e distribuir horizontalmente. Então, ele vai mover o 3 para ficar equidistante entre o 1 e o 2. Beleza, galera? Então, qualquer coisa que aconteceu, não fiquem tentando mover as imagens assim, porque isso dá um trabalhão, aí você fica tentando, aí você não acha, aí você aperta um shift, o negócio não vai, e, caraca, que difícil. Não, seleciona todas as coisas, vem aqui, alinhar, distribuir horizontalmente. Ele vai mover e vai ter certeza de que as coisas estão equidistantes. Show? Então, isso é sobre formas. Rita, agora, na verdade, eu não quero mais que isso aqui seja um quadrado, eu quero que ele se torne um círculo. Você pode vir aqui em alterar formas e trocar por um círculo, beleza? Então, esse aqui eu quero mudar também, eu venho em editar forma, alterar forma, isso tá tudo dentro de formato de forma. E triângulo. E ele vai usar as mesmas dimensões de altura e largura. Fui eu, gente, pisei na bola da Lua. Ai, meu Deus, ela vai vir correndo agora achando que eu quero brincar. Acho que tá sob controle. Então, pisei na bola de squeak. Então, vamos lá. Você pode alterar a forma, ele vai manter. Então, quando eu tenho aqui a forma, tem a altura e a largura dela. Ela vai manter, mas vai alterar para a forma que você escolher. Então, sei lá, escolhi isso aqui, ele vai alterar e manter isso ali. Show? Que mais que existe? Deixa eu pegar um novo slide. Não quero assim, eu quero um slide em branco. A gente vai falar sobre formas e figuras e, enfim, ícones também. Não, a gente pode até pegar um... isso é legal também. Por exemplo, eu vim aqui com o slide em branco. Mas aí eu penso, putz, na verdade eu queria deixar o título. Você pode criar um novo slide com o título e depois tirar o texto, e beleza? Ou você pode vir aqui em novo slide, somente título, e vir aqui apagar esse aqui? Pode. Mas você também pode trocar o layout dele. Eu venho aqui, ele está em branco, eu venho aqui só falo somente título e ele insere o título para mim. E inclusive veio com umas ideias de design aqui para mim. Olha só, não queremos. As ideias de design do PowerPoint são muito engraçadas. Às vezes me irritam porque elas ficam aparecendo quando você insere uma figura, né, a mais na coisa. Mas às vezes eles mostram umas ideias bem legais de tipo... Eu, pelo menos, não sou uma pessoa criativa visualmente que aprecio as ideias de design que o PowerPoint manda. Mas vamos lá, então eu coloquei um título... Eu quero, sei lá, meu chefe pediu para fazer um muralzinho de quem trabalha no departamento. E aí eu pensei, putz, vou vir aqui, inserir forma, eu vou colocar a fotinho de alguém, eu vou colocar um quadradinho, O PowerPoint já pegou alguns estilos de visuais que as pessoas mais usam e criou algumas artes já pré-definidas que vão usar cores diferentes e que vão ficar ali meio estruturadas, é mais fácil de editar. Em muito lugar que vocês forem ver sobre apresentação, né, às vezes blog de apresentação, vão falar, pelo amor de Deus, não usem essas smart arts, porque tá super manjado, porque todo mundo usa, é um negócio que fica super boring. É claro, se você vai fazer uma apresentação de vendas para um cliente, uma coisa que você quer impressionar, você não vai usar a smart art do PowerPoint.
Mas quando a gente tem que fazer muita apresentação interna, a gente tem que fazer muita apresentação para pessoas que estão muito mais preocupadas com o conteúdo e ser apresentado de uma maneira clara do que necessariamente ser um negócio impressionante. Se a sua apresentação tem o objetivo de impressionar, não use essas coisas padrãozinha do PowerPoint, né? Que fique claro, isso não estou recomendando. Mas para muita coisa do dia a dia, que a gente tem que fazer a apresentação do projeto, a gente tem que fazer a apresentação de resultado, a gente tem que fazer a apresentação, vale super a pena. Então, vem aqui em Smart Art e ele vai aparecer ali algumas coisas, por exemplo, listas, então tem vários estilos de lista, tanto com tópicos ou com foto, por exemplo, você coloca a fotinho aqui, depois você pode colocar o nome do que é. Enfim, tem uns jeitos aqui que são muito fáceis de editar. Por exemplo, esse aqui, ele vai aparecer aqui. É para você colocar ou um ícone ou uma figura e aqui você coloca o texto. E ele já alinhou isso a mais, né? Assim, ele já alinhou isso com essa curva, que você não precisa fazer alguma coisa a mais. E painel de texto. Aqui no painel de texto, então eu venho aqui e falo, sei lá, exemplo 1, exemplo 2. Tá, aqui ele tá, como eu tô dando Enter, ele tá criando um a mais. Então, quando você cria, por exemplo, eu vou criar 4. Não, eu vou criar 3. Então, aqui eu vou apagar. Isso é o que ele criou inicialmente pra mim, né? Então, se eu tivesse que fazer, se eu quis tentar fazer exatamente esse visual sem usar o Smart Art, e eu quero criar mais um, eu tenho que diminuir todos eles, diminuir a letra, realinhar as coisas. E aqui, na verdade, se eu vier aqui e falar exemplo 4, ele já cria isso para mim usando o mesmo formato. E você pode editar sempre o texto aqui, adicionar mais um exemplo 5, por exemplo, e ele vai criando. Ele vai usando aquele mesmo formato. Para algumas coisas isso é super útil, porque, querendo ou não, ele é uma coisa um pouquinho mais visual do que simplesmente fazer, né, um bullet point dentro do texto. Nesse caso aqui tá feiozão, mas enfim, em alguns momentos é útil e ele tem um jeito de edição muito fácil, ele é muito intuitivo. Então, para algumas coisas, eu super recomendo Smart Art. O que eu mais usava, não o que eu mais usava, mas assim, o que eu achei super fácil de usar e útil foi usar, por exemplo, essa hierarquia de imagem quando precisava mostrar, por exemplo, o time do projeto. Então, eu era gerente de projeto, eu tinha as pessoas cuidando de alguma coisa, eu tinha mais pessoas. Ou, quando eu era estagiária, eu fazia... Uma das minhas funções era organizar os charts de todo mundo de marketing. Então, muitas vezes a galera de produção queria... quem é o marqueteiro que cuida de tal marca? Quem é o marqueteiro que cuida de tal coisa? Então, era difícil saber. Então, a gente tinha que sempre manter isso atualizado. E marketing roda muito. As pessoas trocam de posição o tempo inteiro. Às vezes, ficam menos de um ano até na posição. Então, como tem muita rotação, a gente tinha que estar sempre atualizando se tinha gente que entrou, tinha gente que saiu, e eu tinha que ficar fazendo esses tipos de charts. Aqui é a mesma coisa, você edita a imagem, por exemplo, vamos ver, imagens de estoques, tem alguma coisa aqui. Eu vou colocar qualquer coisa, tá, gente? Só pra gente... Imaginei que isso aqui é um rosto de alguém. Eu vou colocar essa... Por que você tá tão lerdo, computador? Me explica. Por isso que eu falei pra vocês, gente, acelerem. Acelere esse vídeo. Então, digamos que isso eram rostos de pessoas, né? E aí, nossa, tá muito travado, eu vou parar de colocar a imagem, porque ele não tá gostando. Mas, né, aqui vai ser a pessoa, e eu coloco, por exemplo, sei lá, fulaninho, diretor, não, vamos lá, gerente sênior do kit sobrevivência. Beleza? Aí aqui, Rita Royce, palestrante. Eu coloco aqui, Dani, editor de vídeo. Que é mesmo. A gente edita muito pouco, quando precisa é o Daniel que faz, não sou eu não. É editor de vídeo. Então, você cria essas hierarquias, e se eu precisar adicionar mais gente, então aqui, por exemplo, eu quero mais uma pessoa reportando para mim. Então, tem a pessoa A, tem a pessoa B, e tem mais uma pessoa reportando para mim. Quando eu faço C, ele já adiciona mais uma pessoa abaixo de mim.
E se tem uma pessoa reportando para esse C, eu dou um tab e ó, ele já criou, ele já vai fazer a indentação e vai criar uma pessoa abaixo desse C. Então, para criar organizational chart, isso aqui é muito, muito, muito útil. Para organizar um monte de tipo de coisa, você tem que ficar fazendo essas linhas e conectando essas linhas. Cara, vai pro Smart Art. Tem muita gente que tem preconceitinho porque é manjado. É manjado, mas assim, quanto a apresentação de PowerPoint é manjado, sabe? Então, para muita coisa, principalmente de fluxograma, de organizational chart, ou, por exemplo, mesmo aqui, olha, fluxograma, ele já cria ali bonitinho, sabe? Tem coisa que não tem por que você fazer isso na mão, se o próprio PowerPoint já te oferece isso, né? Ou, por exemplo, aqui, vamos usar esse aqui, né? Quando eu dei aula para vocês sobre os 4 P's do marketing. Então, tem aqui produto, preço, em português eles falam praça, eu odeio, mas enfim, praça e promoção. E aí aqui eu explico o produto, características do produto, o preço, por quanto vai ser vendido, promoção, como você vai se comunicar com o consumidor, praça, onde será vendido. Então, por exemplo, aqui eu rapidão criei um negócio que, né, eu já coloquei aqui os 4 P's, falou, ó, 4 P's, do marketing. Vocês estão entendendo? É um negócio manjadão? Eu tô ligada que é. Ó, você pode inclusive tirar isso aqui, porque isso aqui é meio de ciclo, assim, né? Não tem como tirar isso aqui, não? Eu achei que ele ia me permitir deletar essa coisa. O que a gente pode fazer, então, já que ele não tá me permitindo, é tirar o preenchimento. Tem como eu tirar o outro, né, também? Se eu não quisesse essa linha sem contorno. Ó, não consegui deletar por alguma razão, ele não me permitiu essa flexibilidade, mas eu vim aqui, eu tirei o contorno, tirei o preenchimento e aquele ciclozinho ali do meio desapareceu. Eu tenho um negócio que já organizou tranquilão. Eu posso vir aqui nesse... E no próprio Smart Art, eu já posso colocar aqui, alterar cores e falar, eu quero, sei lá, coloridinho assim. Cara, olha só, tipo... Ah, não, já veio, tá. Mas a gente vem e a gente tira isso aqui de novo também. Tem problema não. Se eles querem que a gente... Eu não quero ter essas setinhas. Se não me permite apagá-la, eu vou deixá-la invisível. Show? Rapidão, você cria um negócio muito mais visual do que se você fizesse, por exemplo, aqui. Preço. Não, vamos lá. Produto. Preço, né? É um negócio que, cara, já melhorou pra caramba a visualização. Em vez de fazer em tópico assim, né? Você usa esse Smart Art, que é um jeitinho bem mais legal de visualizar. E é super fácil de usar também. Então, como eu falei, não é uma coisa para vocês usarem se vocês querem um negócio criativo, um negócio diferentão, mas é útil e é bom saber que existe, beleza? Então, vamos para mais um slide. Vamos voltar para inserir ícones. Então tá. Então, primeira coisa. Gente, bullet points são ultrapassados. É muito sem graça. As pessoas ficam tentadas a ler. Por que você ainda usa isso? Beleza? Bullet points são realmente... É um negócio... Tá, isso aqui ficou... Vamos fazer uma apresentação normal. Eu queria só fazer um ponto de que, cara, bullet points
é um negócio é muito chato você ver um slide assim que só tem os bullet points. De vez em quando a gente vai usar, talvez, né, no final, quando você tem assim um recap, você quer usar bullet point, acho tranquilo. Né? Então, se eu fizesse aqui um recap do que foi falado, ok usar bullet points, né? Você dá um espaçamento maiorzinho, ok. Mas, de maneira geral, evitem, porque é uma coisa que deixa aquele slide muito sem gracinha, muito quadradinho. E mesmo sendo, né, o mundo corporativo é uma coisa quadradinha e sem graça, mas a gente não gosta tanto disso aqui, não. Beleza? O que a gente pode fazer de diferente? Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Métricas de... Nossa, isso aqui eu acho que eu estava planejando falar na próxima aula. Mas já vou falar agora. Vocês vão assistir tudo de qualquer jeito, né? Então, se tá na primeira aula, se tá na quarta aula, não faz tanta diferença. Do Instagram, digamos. Eu quero falar aqui que tem curtidas, tem comentários, tem compartilhamentos e salvamentos. Eu não sei se é salvamento, mas enfim, saves. Eu posso fazer isso aqui desse jeito? Posso, né? Todo mundo vai ler, vai ver e vai entender, ok, show. Mas o negócio que fica muito mais bonitinho é se a gente vem aqui e faz, por exemplo, se eu pego um círculo. Eu já vou, deixa eu só... Não, vou apagar mesmo, apagar total. Eu venho aqui, coloco um círculo. Eu coloco outro círculo. Eles estão muito grandes. Tá? Eu trago eles aqui pro lado. Isso aqui não tá legal porque tá muito igualzinho. Eu vou usar outra imagem. Vou usar outra forma. Não, vamos com essas aqui mesmo. Nossa, eu apaguei uma por uma. Então, eu venho aqui e eu quero falar, por exemplo, né, cada um deles. Eu vou colocar aqui curtidas. Comentários. Compartilhamentos e salvamentos. Esses aqui não estão tão alinhados, não tá legal. Aqui, show. Agora, deixa eu primeiro também aumentar um pouco essa letra. E por só um negritinho. Enfim. E aí eu quero colocar aqui, eu posso colocar ou uma imagem, ou por exemplo, aqui, inserir, a gente tem ícones. Que eu sei que a gente pode procurar no Google, se alguém aí já está acostumado a fazer um pouco mais de arte, né, para o Instagram ou para alguma coisa assim, eu sei que a gente acha muita coisa no Google, mas poucas pessoas sabem que o próprio PowerPoint tem um monte de ícones aqui disponíveis que você pode rapidinho usar. Opa, tô com caps lock por alguma razão. Você pode vir aqui e usar, por exemplo, peguei o coraçãozinho, eu venho inserir, ele insere e ele não tem fundo. Deixa eu tirar isso aqui. E eu posso trocar a corzinha dele. Então, se eu falo, não, na verdade eu quero preencher ele de branco. Show, ficou aqui curtidas. E eu quero essa corzinha aqui, formato de forma. Vamos pegar algum jeitinho diferente. Vamos com esse aqui. Então, eu fiz aqui curtidas, comentários. Comentários, se eu não me engano, eu já procurei. E só tinha uns meio quadrados que não pareciam tanto o do Instagram. Então no comentário, no balãozinho de comentário, ele tá muito quadrado, ele não parece tanto do Instagram. O que eu vou usar aqui é na própria forma. Então,
eu vou pegar blu, blu, blu. Aqui embaixo tem textos explicativos. Eu vou fazer aqui o balãozinho e depois eu vou só trazer pro lado de cá. Eu poderia só trazer aqui, tá, gente? Ó, assim também. Essa bolinha aqui, ela quer dizer para onde vai esse único item. Ou você poderia ir pro outro lado totalmente. Então aqui eu não quero contorno, mas eu quero preenchimento branco. E eu vou trazer esse elemento aqui pro centro dos comentáriozinhos, tá? Aí, compartilhamentos. A gente pode vir aqui de novo e inserir, procura o ícone. Mas basicamente vocês entenderam a ideia, né, gente? Bandeira. Tem essa aqui. Ah, isso é em salvamento. Tá. Mas aqui eu venho e, de novo, a mesma coisa. Eu escolho aqui que eu quero preencher ele de branquinho. E você pode alterar o preenchimento da forma. Eu estava usando com esse degradezinho, né? Posso vir aqui e usar assim, o salvamento. Venho aqui e uso um verdinho. Compartilhamento. Vamos só terminar o compartilhamento, né? Já que a gente tá quase no fim. Avião. Esse aqui não é preenchido, né? Mas eu acho que faz sentido, na verdade, que não seja. Porque senão a gente não vai reconhecer que é um aviãozinho. E preenchimento branquinho. Vem em formato de forma. Opa. Então, olha só a diferença que deu. Tipo, eu não fiz quase nada demais, assim. Eu tinha ali 4 tópicos e eu só organizei ele de um jeito, usando imagens ou usando ícones. Porque às vezes a gente quer usar imagem, eu pelo menos acho que, em geral, se você puder usar ícone, né, uma cor lisa com um ícone, isso faz a apresentação ser um pouco mais limpa do que se a gente tentasse procurar realmente figuras, né? Às vezes a gente quer muito usar imagem, mas se você acaba usando muitas imagens no mesmo slide, aquilo fica um pouco poluído. Deixa eu falar mais sobre isso na aula 4. Mas olha a diferença que faz só de não usar bullet points, só de usar essas ferramentas que o próprio Instagram te oferece, formas e ícones aqui dentro. Eu não fui para o Google em nenhum momento, estou usando o que ele mesmo me permite. Então, gente, não façam slides do jeito que vocês faziam na faculdade, por favor. Isso aqui é desenhar, mas isso aqui eu acho que talvez eu tenha só porque o meu computador tem essa caneta mesmo. Isso aqui é o próximo, transição e animação é a aula 3, então isso aqui vai ser a aula 2, aula 3, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre visuais na aula 4. Então isso aqui era basicamente o que eu queria passar de ferramentas básicas, principalmente a parte de alinhar... Ah, não, deixa eu falar mais uma coisa, tem mais uma ferramenta básica que é importante. Selecionei aqui essas duas coisas, porque agora eu quero mover, sei lá, decidi colocar uma outra informação e eu quero mover isso, mas eu quero sempre mover eles juntos. O que eu posso fazer? Eu agrupo. Eu venho em onde eu venho? Em formato de forma, e eu venho agrupar. Quando eu agrupei, ele se torna uma coisa. Apesar de você vir aqui, você poder editar individualmente... Ah, não, pera lá. Eu só selecionei eles dois. Eu quero o coração, o círculo e o curtidas. Eu quero que isso aqui tudo se torne uma coisa só. Eu venho em formato de forma, eu venho em agrupar, e a partir daí eu posso mover isso como um todo. Eu sempre vou mover eles. Do mesmo jeito, a gente vem aqui. Opa, não pegou o comentário. Formato de forma, agrupar, e eu posso mover isso aqui junto. Ficou, né, agora eu quero, na verdade, trazer esse aqui um pouco mais para dentro. Eu ainda posso, se eu venho aqui com o meu próprio, né, com o mouse, eu seleciono o grupo todo, mas depois eu venho aqui dentro e seleciono aquele item, eu consigo mover. Mas, toda vez que eu mover, ele vai continuar sendo conectado com aqueles elementos que eu agrupei. Se eu quiser que ele deixe de ser agrupado, eu venho aqui em agrupar e eu venho em desagrupar. Aí desagrupou. Eu falo, não, beleza, então eu quero que só esses dois fiquem agrupados. Eu venho aqui e agrupo só eles, sem o comentário. Então agora eu movo ele, mas sem mover o comentário. Beleza? Então essa parte de agrupamento também é muito, muito, muito útil. Por exemplo, agora eu vim aqui, coloquei esse item na frente do coração, mas eu quero que o coração fique na frente do balãozinho. Eu venho aqui em
avançar e ele vai vir para frente. Beleza? Então aqui avançar e recuar, trazer para frente, trazer para trás, ou mandar para trás, eu acho que chama. É quando você tem essas camadas, né? Então quando eu trago ele para cá, olha só, ele tá entre o aviãozinho e o amarelo. Então eu, na verdade, quero mandar o aviãozinho para trás. Eu venho aqui no formato do gráfico e eu coloco um recuar. E ele vai para trás da camada do vermelho. Beleza, galera? Então, sempre que vocês tiverem um gráfico na frente do outro, vocês podem mudar isso usando esses botões de enviar para trás ou trazer para frente, agrupar, alinhar, por exemplo, esse aqui. Então, eu quero alinhar... Ops, o que eu fiz? Cliquei sem querer, eu queria vir aqui. Alinhar. Alinhar à esquerda, ele vai trazer. Ou se eu quiser falar para ele alinhar à direita, ele vai trazer totalmente o amarelo não está agrupado. Porque ele tá... Por que ele levou o amarelo totalmente para o lado de lá? Porque o coraçãozinho com o curtidas o PowerPoint enxerga ele como um único elemento. Então, quando eu falo vamos alinhar à direita, ele vai vir até o final aqui desse elemento. Se eu quiser só alinhar eles dois, como por exemplo, eu vou tentar alinhar agora esses dois, então, o amarelo e o azul. Eu venho aqui no amarelo, venho no azul e falo alinhar à direita, ele vai alinhar junto com o azulzinho. E se a gente quiser agrupar, agora esses dois itens vão ficar juntos. Então, use essa parte de formato também. Que mais? Eu acho que é isso, gente. Distribuir horizontalmente ou distribuir verticalmente. A gente tem aqui, por exemplo, eu quero... Ops, esse aqui não tá agrupado. Vamos agrupar também, fica mais fácil da gente mexer. E eu quero vir aqui em alinhar e distribuir verticalmente. Ele vai trazer... Então agora vai ficar por exemplo, o amarelo estava mais alto e o verde estava mais baixo, mas o azulzinho estava mais perto do amarelo. Então eu quero alinhar todos eles abaixo. Então, eles vão alinhar na linha do verdinho. E eu quero distribuir horizontalmente para que eles fiquem espaçados. Já estava bem parecido. Para que eles fiquem espaçados do mesmo jeito. Então, deixa eu trazer esse aqui para cá. Usei o Shift para levar na mesma direção. Vim alinhar, distribuir horizontalmente. Ele vai agora ter os 3 ícones equidistantes entre eles. Então, galera, essas ferramentas, esses jeitinhos, esses botões que a gente usa, ajudam tanto, porque, cara, eu lembro quantas vezes eu ficava, cara, tentando achar ali, mas será que tá alinhado? Cadê aquela linha que o PowerPoint me dá? Por que ele não me mostra? Não, usa aqui, alinhar, agrupar, isso ajuda tanto. Show? Então, a gente continua se falando nas próximas aulas.